tempo de trabalho ali, certo? Então, a gente tem que ter essa distância máxima de 150 metros. E eu falo até questão também de banheiro, gente. Às vezes tem uma pessoa que não está passando bem, não está se sentindo bem, pensa até a pessoa chegar naquele banheiro, o tempo que não vai gastar. Então, sempre ter essa visão, tá? Isso serve também para bebedouros, não só para vestiários. Aqui, a respeito dos armários, né, que eu havia falado, que cada um tem que ter o seu armário individual, também tem que ter o armário com cadeado. Ou a empresa fornece o cadeado, ou o próprio funcionário leva o cadeado dele, e ele se responsabiliza. A parte do alojamento, como eu havia dito, existe obras que estão distante da cidade, existe pessoas que estão fora, que é de outra cidade, e está naquela obra, então tem o alojamento. E quais que são, né, as exigências dentro da norma? Que cada dormitório deva ter uma área mínima de 4 metros quadrados por módulo. O que seria um módulo? Uma cama beliche, um armário e uma área de circulação, tá? O máximo de 2 camas de beliche e no máximo 4 trabalhadores por quarto. Não dá para você ficar colocando um monte de trabalhador. Então, para eles terem um conforto melhor, sempre com 2 beliches, né? Nesse espaço de 4 metros quadrados. O fornecimento de lençol, fronha, travesseiro, cobertor, quando há necessidade. Alguém quer falar alguma coisa? Todo o país para enfim aguardar. Tão bom que encantava até os paladares mais exigentes. Tem um fone, tem um áudio que tá ligado. Ah, desligou. Dando continuidade, gente. O fornecimento, né, que eu falei aqui, lençol, fronha, isso depende muito da empresa, né? Tem empresas que fornecem, tem empresas que não é obrigatório. E portas com fechadura para garantir a privacidade. É o que eu falo também. É um local de descanso da pessoa. Às vezes ela vai trabalhar e dentro de uma obra sempre aparecem visitas. Então, tem que ter o espaço deles trancado para não ter o perigo de pessoas de fora, às vezes um curioso chegar lá, entrar e às vezes mexer nas coisas. Então, tem que ter um espaço de privacidade, certo? Como que é feito o cálculo para o alojamento? Seria a quantidade de trabalhadores que vão alojar, vezes... Daiane, Oi, deixa eu só te interromper uma pergunta. No claro. caso de alojamento, fiscalização chegar, eu falo porque Uhum. eu trabalho, onde eu trabalho, a gente tem os alojamentos, e aí, por exemplo, cada um tranca, por mais que o responsável do quarto tranca e leva a chave. Em caso de Sim. fiscalização, passa pela fiscalização de estar trancado por eles, como que é? Olha, no caso, você quer saber, por exemplo, se eles estão sendo responsáveis, tipo assim, se a fiscalização quer ver se eles realmente estão sendo responsáveis pelo trancamento, ou se a fiscalização quer entrar no alojamento para avaliar, o que seria? Isso, no caso, assim, lá é um hotel fazenda, né? Tem os quartos Uhum. do alojamento, e aí, inclusive, nos alojamentos, nos quartos, cada um leva sua chave para trabalhar, né? Que eles vão para o campo, Sim. aí eles Uhum. levam sua chave. Eu falo assim, em caso da fiscalização chegar e os quartos estão trancados por eles. Então, no caso, tem que chamar se caso a fiscalização pedir para olhar, porque eles sempre vai pedir, isso é normal. Uhum. Mas eles não vão pedir em todos. Então, eles vão escolher um quarto e eles vão pedir para chamar o funcionário, porque o funcionário ele tem que estar presente ali. Mesmo que seja fiscalização, são os pertences deles que estão no quarto. Então, ele tem que estar presente para acompanhar a pessoa que está fiscalizando. Ah, sim, entendi. Certinho? Mais alguma dúvida? Certinho. Dando continuidade aqui. Como eu falei, né, você divide a quantidade de trabalhadores por 4 metros quadrados, que é o espaço. Então, aqui, gente, está simulando 28 trabalhadores, separados em quartos com máximo de 4 pessoas por quarto.
Então, o que que a gente fez? A gente dividiu, a gente está contabilizando 4 pessoas por quarto, por isso, 28, certo? Totalizando, deu 112 metros quadrados de área. Portanto, seria 7 quartos, com 7 não, 6 quartos, com 2 beliches, né, em cada quarto, e um quarto apenas com uma beliche. Ah, mas eu quero pôr quatro beliches em todos os dormitórios. Tudo bem, pode pôr também. Igual eu falei, antes tem mais passando do que a menos, tá? A questão agora de refeitório e área de lazer. Os requisitos específicos são: deve haver assento suficiente para todos os trabalhadores durante as refeições, ou seja, tem que ser um assento para cada funcionário da empresa, independente do funcionário, tem que ter para todos, geral, seja desde o engenheiro até o servente, todos, tá bom? Local exclusivo para aquecimento de refeições, mesmo que a cozinha não esteja lá presente, tem que ter espaço, mas normalmente onde tem alojamento sempre vai ter uma cozinha, tá? A gente costuma fornecer ou micro-ondas ou fogão. Hoje em dia está tendo um questionamento muito grande a respeito do aquecedor de marmitas. Eles estão querendo cortar, né, essa questão de aquecedor de marmitas, por quê? Porque normalmente um aquecedor de marmitas é difícil quando ele está seguindo exatamente o que a norma cobra. Então, às vezes você chega lá, o aquecedor de marmita, você deixa a água exposta ali, eles não trocam a água, então acumula sujeira, pode acumular bactéria, às vezes corre o risco de ter um respingo dentro da marmita, às vezes a marmita não está bem vedada. Então, assim, acontece muitas coisas, sabe? De enferrujar o aquecedor de marmita. Então, está sendo um questionamento muito grande de uns tempos para cá. Eu acredito que possa ser cortado, né? Possa ser dispensado, ou eles vão buscar uma melhoria para não acontecer esse tipo de coisa. Os lavatórios, né? Para higienização das mãos, que é ligado à rede de esgoto ou fossas. Então, tem que ter um espaço ali depois da alimentação para você estar limpando as mãos. Até um banheiro também tem que ter ali no local. Área de lazer. Não é todo lugar que tem área de lazer. Mas por que a gente indica ter uma área de lazer? Um local onde o pessoal está ali a semana inteira, longe da família, longe, sabe, dos amigos, são só eles ali. Então, eles precisam de uma coisa para distrair. É questão de pensar no bem-estar deles dessa parte também. Não é só questão de alimentação, não é só questão de dormir, mas também de uma distração para eles até no final de semana mesmo, para poder descansar a cabeça, né? Então, a gente indica assim, coloca uma televisão, não quer colocar televisão, não, põe cartas, arruma umas cartas, coloca lá para o pessoal jogar, sabe? Uma dama, algo do tipo assim, leitura, tem muita gente que gosta de leitura, então coloca alguns livros, é uma boa, e querendo ou não, isso, por mais que a empresa ela possa questionar sobre ter gastos com isso aí é uma vantagem, porque às vezes o trabalhador, ele vai trabalhar bem melhor quando ele descansa num espaço desse, que ele esquece do que está acontecendo lá no serviço, e é o prazo dele descansar, que seja 1 hora. Então, ele volta a trabalhar bem, sabe? Bem disposto. Então, é bom ter, sim. Vamos lá. Na nossa composição, né, da obra, seria 2 mesas com 50 assentos individuais, como eu falei para vocês, um assento para cada um. Vocês vão perceber aí que agora quase já não vai ter cálculo mais. Por quê? Porque o cálculo mesmo, exato, a gente faz mais em relação à quantidade de sanitários e de alojamento também, das camas. Mas mais para frente é só para ter uma base mesmo. Você faz uma base em cima da quantidade de trabalhadores. O lavatório, que eu havia falado, e o fogão para poder aquecer. Aí do lado aí, gente, vocês podem até ver uma imagenzinha do pessoal lendo, da senhora sentada ali. Então, assim, é uma coisa bacana de ter, como eu havia falado. Só voltando aqui. Vocês percebem aí, ó, que o espaço de refeição deles estão extremamente limpo. Então, isso aí, a fiscalização fica em cima mesmo. Tem que ser um ambiente muito limpo, tem que ser um ambiente bem arejado, tá? Para o pessoal ficar.
Questão da lavanderia. A lavanderia, gente, a quantidade de tanques é estimada com base na população e na necessidade de lavagem de roupas. É igual eu falei aqui, né? A gente estipula a cada 10 trabalhadores um tanque, mas vai depender muito da quantidade de funcionários, tá? Isso aqui é só uma média para vocês terem uma noção. No caso, daria 5 tanques para as 49 pessoas. Normalmente, gente, esse tanque, deixa eu até ver aqui, aqui, ó, tá até falando no próximo. O tanque, ele tem que ser revestido de material liso, impermeável e fácil de limpar, tá? Questão porque, assim, é um ambiente, uma área molhada. Então, ali pode proliferar várias coisas, né? Pode ter a questão do mofo, principalmente em época de chuva, né? Então, tem que ser dessa forma. E por que tem que ser impermeável? Para não ter perigo de acontecer qualquer tipo de incêndio, tá? As áreas de secagem tem que ter área tanto coberta quanto ao ar livre. Tem que ter as duas opções, para, no caso, em época de chuva, tá no espaço fechado, e até para eles também, né? Porque como que eles vão lavar as coisas deles exposto ao sol? Não é bom. Agora, os escritórios. Os escritórios devem ser dimensionados conforme o número de ocupantes. Para calcular as áreas, é comum prever as áreas mínimas para cada função. Por exemplo, o engenheiro, o mestre de obras, os estagiários, eles requerem cerca de 22,71 metros quadrados, e o sanitário em torno de 8,70 metros quadrados, entre outras áreas de administrativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro, ele tem o espaço dele, tanto da mesa dele, né, do escritório dele, ele tem o espaço que ele tem que abrir os projetos, tem o espaço onde que ele, o mestre de obra e os estagiários vai estar no mesmo ambiente ali, observando um projeto, às vezes resolvendo algum problema, às vezes vai precisar de visitantes para estar naquele espaço com eles. Então, por isso que tem que ser um espaço maior do que os demais. Por exemplo, um auxiliar administrativo. É só ele ali, entendeu? Não tem a necessidade de ter outras pessoas ali com ele. E se for para ter, vai ser o quê? Entregar um olerite, pegar alguma documentação. Então, sim, vai um por um, não vai precisar chegar todos de uma vez. Então, por isso essa diferença, né, para os engenheiros e para os outros demais administrativos. A portaria. Ela deve ter uma guarita posicionada de forma estratégica para que o vigia possa controlar os acessos. Ela por si só já fala, né? É questão de ter o controle. Vocês percebem aí que nessa guarita tem janela para acesso, tanto para o lado de fora, quanto para o lado de dentro, onde tem o corredor aí. Então, às vezes, a pessoa que está ali, e lá do outro lado também tem a janela. Então, ela tem a visão dos três lados ali, porque na parte de trás provavelmente será o banheiro da pessoa. Tem que ter essa visão para não ter o perigo de, às vezes, passar uma pessoa despercebida. Então, assim, qualquer lado que ela olhar, ela vai perceber que tem alguma pessoa passando. Catraca, extremamente importante, para não ter que ficar aquela movimentação de pessoas desconhecidas. Então, quando tem uma catraca, é ótimo, né, para ele ter um controle. O portão também, né, um portão de entrada para carga, descarga, né, de questão de materiais, e também de carro de funcionários ou visitantes. Tem que ter na lateral, do lado da guarita, tá? O portão, ele tem que ter pelo menos 5 metros, porque às vezes vai ter uma carga muito grande, de uma madeira, ou de vários cimentos, ou de areia, algo do tipo assim. Então, ele precisa ter um acesso fácil que não dificulte a passagem do caminhão, tá? E até para ele manobrar também ali, naquele espaço. Questão de EPIs, normalmente, para quem é visitante, os EPIs ficam também na portaria. Então, para a pessoa já chegar, for fazer uma visita na obra, já ter pegado os EPIs direto na portaria, tá? Então, o espaço deles tem que ser um pouco maior,
Não precisa ser muito grande, mas precisa ser um espaço suficiente para poder estar colocando esse tipo de EPI, tá? Para o pessoal. O almoxarifado e os depósitos. A área ela é calculada com base na quantidade de materiais a ser armazenado, né? E o tipo de material também, o fluxo do material. Por exemplo, o cimento. Cimento, o pessoal está ali todos os dias, está usando, todos os dias. Então, assim, é uma coisa que vai ter pedido direto. Sempre vai estar chegando cimento, tanto o cimento quanto a areia, a brita, o cal, né? A argamassa. O pessoal está usando direto. Então, vai estar chegando sempre e vai estar saindo sempre do almoxarifado também. Então, por isso que a gente faz, tanto que na última aula eu falei, nós fazemos um cronograma, um planejamento da quantidade de materiais que vai ser utilizado na obra por período. Então, vamos supor, nesse semestre, trimestre, no caso, né? Nesse trimestre, o serviço vai ser fundação. Entendeu? Então, assim, a gente vai gastar muito concreto, vai usar bastante. Então, tanto de cimento que vai ser gasto. O cálculo, gente, não é exato, mas é aproximado. Então, a gente consegue ter um controle maior. Quando a gente tem a noção da quantidade de materiais que vai ser gasto, a gente tem uma noção do espaço que vai ocupar ali. Então, a gente monta o almoxarifado em cima daquilo, ok? Devem estar localizados próximo aos escritórios e do portão de entrada para facilitar a distribuição dos materiais. Por que perto do escritório e perto do portão de entrada? Primeiro que, perto do escritório, muitas vezes acontece de ter os EPIs, então ele já vai para um espaço mais próximo do administrativo. Mas também tem a parte, igual eu falei, do cimento, tem a parte da areia, tem a parte da brita, que sempre fica em outro local, de fácil acesso para os funcionários. Então, tem que estar perto porque é muito pesado. Para ficar andando numa obra, dependendo do jeito que está a obra, a situação da obra, não dá para ficar andando com um caminhão para lá e para cá, zanzando. Então, de preferência, está ali bem na entrada. Chegou ali, passou o material, pronto, acabou. E para o pessoal que está trabalhando lá dentro, manter a mesma coisa. Pega a betoneira, põe ao lado do almoxarifado, né? Que é os depósitos. Coloca ao lado do depósito, para facilitar para eles também. O central de confecção de formas e ferragem é um galpão coberto, sem paredes, para facilitar o manuseio das madeiras, né, de grandes dimensões, e realizar a confecção de formas com proteção contra chuva. Esse espaço aí, gente, ele já não tem problema ficar um pouco mais longe dos depósitos, né, de materiais lá. Porque isso aí não é sempre que eles vão estar fazendo, que é a questão de amarração, né, a gente faz as amarrações de ferragem, né, tem a questão também das formas, né, para montar um pilar, para montar uma viga, que eles fazem com as madeiras. O espaço tem que estar aberto, por quê? Porque, igual falou aí, questão do manuseio das madeiras, madeira muito grande, ferragem muito grande, como que você vai movimentar isso num espaço muito fechado? Não tem como. Porém, tem que ter uma cobertura, tanto para proteção para eles, quanto proteção dos materiais, que lá a gente mantém o estoque dos materiais lá mesmo que seja um espaço onde que eles fazem a confecção, né, do que é necessário, também tem um espaço para poder guardar as ferragens e as madeiras. Outra coisa que aqui fala, né, com a proteção contra a chuva. A proteção contra a chuva, gente, não vai ser só em cima, embaixo também. Então, sempre tem que ter uma escora na parte de baixo para poder estar colocando, principalmente as madeiras, porque em contato com a água vai perder a madeira, ela vai empenar. Os tapumes. Tapume seriam as proteções das laterais da obra, né? Que tem que ter também. Obrigatório, gente. Não existe obra sem ter que pôr tapume. Uma coisa é uma obra, uma casinha, e outra coisa é um canteiro de obra grande, tá? Então, tem que ter essa proteção. Tem que ter 2,5 de altura, né? Ou ele é fabricado em madeira, que a gente fala os madeirites, né? A gente conhece muito. Ou ele é fabricado
pelo metal, que às vezes é a folha de zinco também, que a gente fala, para proteger a respeito da umidade. O pessoal, eles usavam muito madeirite em questão de economia, eles gostavam muito. Porém, na época de chuva era complicado, então tinha que estar sempre trocando. Então, hoje em dia, por mais que o tapume de metal é um pouco mais caro, ele é melhor e ele é assim, ele tá ali do começo ao fim, tá? Não tem a necessidade de estar trocando. Elevador e ou grua. No caso aqui seria uma mini grua, né? Ele é localizado próximo aos depósitos de materiais, otimizando o deslocamento vertical dos insumos. Isso aqui, gente, vai ser utilizado mais quando for construção de edifícios. Como aqui mesmo já fala, né? Vertical. Então, é para a subida dos materiais. Normalmente você vai ver isso só em prédio. Raramente você vai ver em alguma situação assim que não seja prédio, tá? E existe as duas formas, tanto o elevador quanto a mini grua. A gente pode utilizar qualquer um dos dois, que atende às necessidades. Aqui, ó, foi o que eu falei para vocês. Esse aí já é a elaboração do croquis dos cálculos que foi feito anteriormente. Eu vou sair aqui só para eu mostrar para vocês melhor. Acho que a imagem vai ficar pequena, tá? Mas eu vou falar e depois eu aumento de novo para vocês verem. Logo aqui, ó, a gente tem a portaria que eu havia falado. Aqui vai ter o acesso com o portão de 5 metros, o depósito, que é a baía de areia, baía de brita, o depósito de cimento, de cal, tá tudo aqui. As betoneiras estão aqui do lado. E o administrativo tá bem aqui, ó. Tá vendo? Como eu falei para vocês, que é tudo muito próximo, ó. A entrada aqui dos materiais, tem o depósito aqui, tem o administrativo aqui, tá? Aqui no administrativo, a gente vai ter as salinhas do pessoal. Nós vamos ter o banheiro sanitário deles também. Temos a sala de reunião. Logo na frente, nós temos o refeitório para o pessoal. Lembrando que aqui, gente, igual eu falei para vocês, como tem o alojamento, então não tem necessidade de ficar fazendo separado as coisas, tá? Aqui, a gente já tem o vestiário, ó, os chuveiros estão aqui na lateral, são 5 chuveiros, o vaso sanitário, os mictórios aqui no cantinho, as pias, tá? Os armários aqui e aqui tá o banco. Aqui já tá o alojamento com os quartos do pessoal, ó. São 2 beliches em cada espaço. Tá vendo que tem uma divisória entre uma cama e outra? Eles foram feitos, ó, com portas, como eu havia falado, e para vocês verem, ó, tem essa porta aqui de entrada e ainda tem a porta do quarto deles. Logo aqui no fundo, a gente tem a lavanderia. Esse espaço aqui seria a área da construção, e nas laterais aqui seria tanto a questão das formas, né, da madeira, quanto das ferragens. Deixa eu aumentar. Depois vocês vão ver direitinho essa imagem, qualquer coisa eu mando só a imagem para vocês estar vendo melhor, tá? Pessoal, como eu havia falado a respeito do canteiro de obra, nem só um canteiro de obra a gente faz. A gente monta o croquis, a gente faz, né, o segmento de cada espaço. Mas também tem a questão da sinalização, que é um aspecto, ele é muito fundamental. Ele é para garantir tanto a segurança de todos os trabalhadores, né, os visitantes e os envolvidos na construção. E o principal objetivo dele seria o quê? Evitar acidentes e orientar de forma clara sobre os procedimentos de segurança e áreas de risco. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega no local, se não tem sinalização, a gente
vai, a gente não é assim, de ficar observando muitas as coisas. Então, quando tem a sinalização, a gente já fica mais atento, a gente já percebe por quê? Porque são coloridas. Se vocês for observar, qualquer tipo de placa de sinalização, né, é colorido. E não são cores básicas, né? São cores chamativas. Então, é exatamente a função dele é proposital, para chamar a atenção das pessoas. Por isso que dentro do canteiro de obra tem 10.000 placas. Aqui, ó, que eu estava falando, a função da sinalização é alertar sobre os perigos, proibir as ações que possam gerar o acidente, orientar o procedimento correto de segurança e guiar o fluxo de pessoas e de veículos. Quais são os tipos de sinalização? O primeiro seria o sinalização de advertência. O que seria o objetivo dele? Alertar sobre os perigos potenciais, né, como risco de queda ou presença de máquinas em operação, algo do tipo assim. Onde que a gente pode colocar? Igual falou, risco de queda. Onde que a gente tem risco de queda? Às vezes em um local onde que eles estão fazendo, né, uma vala, é um risco de queda. Aonde tem uma escada, é um risco de queda. Às vezes numa elevação, né, vamos supor, igual eu falei, vamos supor que é um prédio. Você já está lá no segundo andar, construindo o segundo andar. Também. Então, são esses lugares específicos que a gente coloca. E aonde tem também presença de máquinas, né? Um trator, por exemplo, ou senão onde que o pessoal entra muito lá para fazer entrega, né? Com areia, caminhões. Então, a gente precisa colocar ali o pessoal para eles saber que ali tem a movimentação o tempo todo de máquinas pesadas. Desses slides de sinalização, que é uma observação que eu quero fazer para vocês, logo embaixo está escrito norma aplicável. Eu deixei para vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida, quiser procurar um pouco mais, né, entender melhor como que é só vocês entrarem nessa parte de baixo, tá bom? Agora, sinalização proibitiva. Qual que é o objetivo? Proibir ações que possam resultar em acidentes ou situações perigosas. Locais de aplicação seria depósito de materiais inflamáveis e áreas de acesso restrito. Então, aonde tem muito produto químico, né, o pessoal pode estar utilizando, às vezes já aconteceu eu de fazer visita em obras e um certo espaço ter gás, né, ter o gás lá que o pessoal utiliza nas máquinas, nas fermentas e tal, e tem esse espaço ali que é extremamente proibido, é inflamável. Então, assim, essa plaquinha de proibido fumar vai estar lá. Às vezes, num depósito também de solventes, né, que o pessoal usa muito, é perigoso, não é bom ter. Uma situação também que já aconteceu, que eu já vivenciei, o cara estava trabalhando com tinta de um lado, né? O cara estava ali trabalhando com tinta, então tinta é inflamável, né? Porque tem os produtos químicos, né? Sua mistura ali. E ele borrifando aquilo, pintando a estrutura. E logo do lado dele ali, tipo assim, poucos metros de distância, um cara estava fazendo lixando um vergalhão. Então, quando você vai lixar, sai aquelas faíscas. Aquilo ali, gente, pensa, aquela faísca em contato com a pulverização da tinta é um perigo. Então, assim, às vezes, para eles isso é comum, mas é um grande risco, principalmente quando o ambiente é fechado, igual estava lá. Era um ambiente extremamente fechado, era arejado só lá na frente, eles estavam bem no fundo. Então, isso aí foi uma das primeiras coisas que eu dei o alerta no dia que eu observei. A questão de proibição, né, de entrar sem autorização, essa entrada, gente, não é só dentro de um canteiro de obra ali na portaria. Às vezes, essa entrada também, eles estão fazendo um certo tipo de atividade que só aquelas pessoas que estão trabalhando podem estar naquele ambiente. Às vezes outras pessoas não podem, então tem que colocar aquela plaquinha informando que é um local proibido para a pessoa entrar, tá?
A sinalização de segurança seria promover práticas seguras, né, como o uso de EPI e indicar o procedimento de segurança. Isso aí nada mais é, gente, que alertar o pessoal a respeito da utilização do EPI mesmo e a questão deles estarem em alerta, né, a respeito do local que eles estão andando. Se é um local onde que tem muita ferragem, esses trens, você vai andar sem botina? Você não vai. Se é um local onde tem animais peçonhentos, você não vai andar sem uma botina, sem uma proteção. Se é um local que tem muito ruído, o abafador, tá? Capacete é um lugar onde que tem queda de material o tempo todo, então tem que estar com o capacete. A sinalização informativa seria nada mais do que informar os trabalhadores e os visitantes os aspectos organizacionais e operacionais da obra. Isso aqui, gente, com certeza vocês já viram, se ainda não viu, vocês vão começar a observar agora. Aquelas placas de identificação da obra. Acontece muito, a prefeitura faz isso, né? Quando ela vai iniciar uma obra, algum do tipo, eles colocam aquela placa de identificação. Normalmente eles colocam, né? O tipo de execução que vai ser feito ali naquele local, quem é o responsável técnico, no caso seria o engenheiro, né, civil, ou os engenheiros, que às vezes pode ter mais de um, tem que estar a identificação desse engenheiro também, tem que ter o registro dele lá. Questão também do valor da obra. Tem obras que não têm valor, gente, não é que seja obrigatório. Normalmente, valor põe quando é de prefeitura, né, que eles têm que passar para a população o que está sendo gasto ali. Mas quando é uma obra comum, não tem essa questão de valores, até porque também é antiético ficar expondo isso. Questão também da época do Covid, a gente via muito essas plaquinhas, né, de lavar as mãos corretamente. Isso aí é uma forma de você falar um passo a passo do que tem que ser feito. Então, às vezes, a pessoa ela vai manusear uma escavadeira, né, uma retroescavadeira. Sempre tem que ter ali do lado uma plaquinha informando a forma de manusear ele. Lógico que não vai ser detalhado igual vem no manual, mas tem que ter um passo a passo básico ali. Porque se acontecer alguma coisa, você viu ali a informação, entendeu? Ferramenta é a mesma coisa, tem que ter a forma correta de manusear a ferramenta, de utilizar ela. Então, seria isso, uma informação para quem vai estar ali no local. A sinalização de emergência. Ele seria para indicar rotas de fuga e a localização de equipamentos de emergência, como extintores e saída de emergência. Inclusive, ali atrás tem até essa plaquinha aqui, essa verde. Ela, no caso, é daqui, tá? Da sinalização de emergência. Então, seria essas plaquinhas de extintor, dos hidrantes, né? De saída de emergência, igual eu falei, questão de escada, a questão dos elevadores também, quando tem aquelas plaquinhas que eles falam para não entrar no elevador. Então, basicamente, seria isso. O que acontece? Normalmente, onde tem extintor de incêndio ou hidrante, eles costumam também pintar o espaço. Por exemplo, no chão, se vocês observarem, eu acredito que aqui não vai ter essa imagem, mas onde tem o extintor de incêndio, sempre vai ter uma plaquinha sobre ele, o extintor de incêndio, e abaixo vai ter esse espaço demarcado, né, delimitado ali de vermelho e amarelo. Por que tem aquilo? Porque ali é uma forma de informar que não pode colocar nada ali. O espaço entre o extintor, entre o hidrante, tem que estar vazio. Porque qualquer situação que acontecer de risco de incêndio, o acesso tem que ser rápido, tem que ser fácil para as pessoas. Imagina, acontece um acidente ali na empresa e você vai correr para pegar o extintor de incêndio, tem que um monte de treinar na frente, você sai tropicando e vai virar uma bagunça. Não tem como. Então, por isso que eles delimitam o chão, marcam, fazem essa demarcação exatamente para isso, para eles verem que ali é o espaço de um extintor de incêndio, tá? Não pode ter nada
Nem nas laterais, nem na frente, nada, 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 tá? E falando sobre extintor de incêndio, a gente precisa saber quais são os tipos de extintor de incêndio que a gente utiliza na obra. Porque tem que ter. Qualquer lugar, gente, qualquer lugar que tenha qualquer coisinha mínima que possa acontecer um princípio de incêndio, tem que ter o extintor, tá? É obrigatório a ter. Os extintores, eles são usados em emergências para evitar que o fogo se espalhe, e no caso de incêndios maiores, o extintor pode ajudar a controlar o fogo até que os bombeiros cheguem. Uma coisa, gente, extintor de incêndio é para princípios de incêndio. Apenas princípios, apenas começo de incêndio. Não é para quando o trem já está alto, tá? Por quê? Porque o papel é do bombeiro fazer isso. Quando o fogo já está muito alto, fogo de bombeiro. Mas quando ele está começando, você pode amenizar aquela situação. E dependendo da situação, você consegue, assim, até realmente cessar aquilo. Mas, se o incêndio está muito grande, gente, não vai, fica longe, tá? Lembrando que extintor de incêndio não é qualquer um que pode mexer, por mais que esteja dentro do ambiente de trabalho. Não é qualquer um que pode mexer. Precisa ter um treinamento de brigadista, tá? Um treinamento completo de brigadista. E somente essas pessoas, não são todo mundo, tá? São pessoas selecionadas, normalmente são pessoas que estão na CIPA, né? Que é do SESMIT, faz parte do SESMIT, que são treinadas para isso. E somente essas pessoas que são treinadas que podem estar utilizando o extintor de incêndio, ok? O extintor de incêndio, ele é separado por classes e por tipo. Primeiro, as classes, né? Que são as classes de incêndio. A classe A seria materiais sólidos, como a madeira, o papel, o tecido, o plástico. Então, qualquer coisa que pegue fogo e deixa resíduos, né? Às vezes a cinza, alguma coisa assim do tipo, é da classe A. A classe A, não, eu vou falar mais na frente. Agora, a classe B seria os líquidos inflamáveis, como a gasolina, o óleo, o álcool, os solventes, que eu falei com vocês, né? Igual tem o thinner, que é muito utilizado para quando a gente vai fazer alguma pintura, algo do tipo assim, para poder tirar resíduo, essas coisas, tá? Só voltando aqui rapidão, na classe A, vou dar um exemplo para você de tipo de incêndio que pode acontecer dentro de um canteiro de obra. Por exemplo, um almoxarifado que tenha almoxarifado não, né? Um depósito que tenha as madeiras, por exemplo. Às vezes tem alguma fiação ali, pegou um curto e começou a pegar fogo ali naquela madeira. Ou senão, às vezes, o excesso de calor que tá demais, né? Dependendo da situação ali, alguma coisa gera uma faísca ali e pega fogo. Ou vamos supor que um almoxarifado de EPI, né, onde tem os capacetes, tem luva, né, que gera propagação do fogo, igual a luva plástica, né, aquela de nitrílica, látex, entendeu? Então, assim, são coisas que pegam fogo muito rápido. Então, é um tipo de incêndio da classe A. Já na classe B, eu havia falado, são os líquidos inflamáveis. Então, gasolina, óleo, álcool, solventes. O que acontece? Nessa situação da classe B aí, quando pega fogo, normalmente é superficial, é por cima. Ele não faz igual na classe A, né? Que o fogo ele pega por todo. Ele começa de dentro, ó, começa de fora e vai lastrando tudo e pegando por dentro. Ele é só superficial. Então é diferente o abafamento dele. E a classe C, que seriam os equipamentos elétricos energizados, como os painéis de energia, ferramentas elétricas, fiação, um ar-condicionado, tá? Agora são os tipos de extintores. Da classe A, como eu havia falado, né, que é o extintor de água, no caso, os materiais sólidos.
por que que ele é de água? Porque normalmente, quando, por exemplo, igual eu havia falado já da madeira, eu vou manter nesse exemplo. Quando a gente joga água na madeira, ela apaga o fogo tanto de fora quanto de dentro, porque vai estar queimando por dentro e a água consegue penetrar dentro daquele material, né, sólido. Então, ele apaga no geral. Por isso de ser água, tá? Aqui fala, atenção, nunca use incêndios com eletricidade ou líquidos inflamáveis. Eu não sei se vocês já viram, já presenciaram alguma coisa do tipo, mas de quando pega fogo em óleo, principalmente esses óleos tipo de fritura, dentro de casa mesmo, que as donas de casa chegam e jogam água naquele óleo quente, dá uma explosão. Aquilo ali, gente, quando você joga água, que ele entra em contato com aquele quente, aquele vapor, gera mais oxigênio. Então, consequentemente, ele causa a explosão. Eletricidade, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas eletricidade, já ouviu falar que a corrente, né, elétrica ali passa pela água. Então, às vezes, por exemplo, você está segurando no cabinho, igual é o cabinho aí do extintor de incêndio aí, vocês podem ver que na ponta é metal. Às vezes você está segurando bem ali naquele metal, você joga água, a eletricidade passa, a carga vem para o seu corpo. Então, por isso de não usar de forma alguma, gente, só para materiais sólidos, tá? O extintor de pó químico seco, que seria a classe B e a classe C, que é onde que eu falei, né, os materiais inflamáveis. Pelo fato do fogo sempre ser superficial, ser por cima, então tem que ser a questão do abafamento. O pó, o papel dele é exatamente isso. Quando você joga o pó por cima, ele vai abafar todo aquele espaço ali. Então, consequentemente, ele já vai cessar aquele fogo. É a mesma coisa, se tivesse a situação que eu falei do óleo, né, pegar fogo ali na panela, você não vai chegar com a água, você vai chegar com uma tampa. Se você chegar com uma tampa tampando, você acaba com aquele fogo que estava naquele óleo quente. E outra coisa também, questão do pó químico, quando ele entra em contato com o resto do líquido que sobra ali, ele, ele vai sugar aquele líquido, tá? Então, já não vai ficar mais aquela coisa molhada, aquela coisa escorregadia. Vocês podem ver, quando acontece algum tipo de vazamento na estrada, de acidente, algo do tipo assim, que tem esse vazamento, desse tipo de líquido, eles jogam serragem, areia, mas eles sempre jogam por cima, exatamente por isso, para diminuir aquele friso que tem, que fica no chão. E para não correr o risco de gerar outro incêndio. No caso do extintor de CO2, né, que é o dióxido de carbono, ele é utilizado em incêndios elétricos, que seria a classe C, e líquidos inflamáveis, que seria a classe B. Então, ele atende os dois. Porém, ele é usado mais em questão da parte elétrica, né? A vantagem dele é que ele não deixa resíduos, igual o pó, né, que eu falei, e ele é ótimo para apagar o fogo em máquinas e equipamentos elétricos, tá? Porque às vezes também, vamos supor, tem alguma coisa elétrica ali que pega fogo e você joga o pó. Se você joga o pó, às vezes você perde aquela ferramenta, aquela, como que eu posso falar? Aquele material, sabe? Às vezes você perde por conta do pó que você jogou. E já o dióxido, não. Se você joga, você não vai perder, entendeu? Dá para você recuperar. Nessa parte aí, no próprio cilindro, onde vocês estão vendo o bico dele, essa parte vermelha, de forma alguma você pode colocar a mão ali, quando vai utilizar esse tipo de extintor de incêndio. Você tem que segurar nessa parte preta, né, nesse apoio de cima, porque é muito gelado, então queima a mão. Queima mesmo, assim, de agarrar a mão e soltar a pele. Então, não pode, tá? Por isso que eu falo que tem que ser
uma pessoa treinada, capacitada para poder usar o extintor de incêndio. Porque imagina uma pessoa que não sabe e pega um extintor de incêndio desse, ativa ele e segura nessa parte vermelha. A queimadura que não vai dar na mão dele. Agora é o extintor de pó químico seco, PQS. Esse daí, gente, ele já atende as 3 classes, tanto A, quanto B, quanto C. Sólido, líquidos, os líquidos inflamáveis e os equipamentos elétricos. A vantagem dele, porque ele é versátil, né? E ele pode ser usado na maioria dos incêndios. Então, assim, vai que acontece a pessoa ali no alvoroço e querendo acudir, querendo ajudar, pega o primeiro extintor que viu ali na frente e já vai jogando. Dependendo da situação, se tem esse aí ABC, não vai ter problema algum, vai atender qualquer necessidade de incêndio, tá? Agora, se for um outro, pode correr o risco, né? Mas as empresas, por mais que esse aí é vantajoso, que a gente pensa, mas se tem um ABC, por que vai colocar os outros, né? Qual a necessidade? Porque esse daí no mercado, ele é bem mais caro. Às vezes o preço que você paga em um desse daí, você consegue pagar em 2 tipo A ou em 2 tipo BC, entendeu? Então, assim, por isso que as empresas normalmente preferem os outros do que esse, questão de valores mesmo. Antes de falar desse modo de uso, eu estava vendo, né, a respeito sobre o extintor de incêndio, e já tem um tempo já que eles elaboraram uma bola com um extintor, né, de incêndio, mas fizeram uma bola. E essa bola, quando acontece algum tipo de incêndio, você joga ela naquele local onde está tendo o princípio de incêndio, e ela sozinha, ela já estoura, né? Já estoura e faz o efeito dela. No caso dela, ela vem com pó químico, tipo ABC. E tem a situação também que ela tem um suporte, você coloca na parede, e deixa ela ali, então, dependendo do lugar onde que é fácil de acontecer algum tipo de incêndio, fica ali, que se o local não tem ninguém lá naquele local e começa a pegar fogo, quando ela aquece, ela mesma por si só também estoura sozinha ali e abafa o fogo. Eu achei muito interessante esse tipo de extintor. Eu posso deixar o link para vocês depois, para vocês verem como que funciona, tá? Mas ele ainda está em avaliação, porque tem situações que passa, tem situações que não passa. Eu penso que esse tipo de extintor de bola seria muito bom se fosse um ambiente mais tranquilo, por exemplo, dentro de casa, né? Que o acesso é mais tranquilo. Para pessoas que não têm o conhecimento de como que funciona o extintor, às vezes um carro, né? De você carregar dentro de um carro, eu acho bem interessante, tá? É só uma curiosidade que eu quis trazer para vocês aqui, que eu achei legal. Agora, o modo de uso. Gente, eu estou passando aqui para vocês o modo de uso, mas eu quero que vocês ponham uma coisa na cabeça de vocês. Isso aqui é só para vocês terem uma base de como que é que funciona o uso do extintor. Mas isso não significa que vocês estão aptos para chegar e já fazer as coisas. Faz um treinamento, eu indico muito fazer um treinamento. Quem tem curiosidade, quem tem vontade, fazer uma aula prática é muito bom de fazer, é muito legal, você aprende muito. E quando você faz na prática, é muito top. Tá? Gente, só um minutinho. Voltando aqui. Aqui a gente usa os 4 passos chamados de método PAS. O que seria? Puxa o pino de segurança, né? O pino ele tá logo em cima ali, né? Depois, aponte a mangueira para a base do fogo, onde ele começa. Então, sempre na parte inicial, lá embaixo mesmo. Deixa eu tirar aqui. Ó, nessa parte aqui, gente, você sempre aponta para esse comecinho dele aqui, tá bom? Depois, você segura o gatilho dele, que é aqui, para liberar, né? E você faz o movimento de sprayar, fazendo movimentos de varredura. A gente fala varredura, mas também a gente fala aquele movimento em Z, que a gente vai fazendo assim, ó, bem aqui embaixo.
Seria mais ou menos isso, tá, gente? Quando você vai estar fazendo. Então, você faz isso até cobrir toda a área. Quanto mais você vai jogando, mais você vai aproximando, porque a tendência é ir diminuindo, né? E ir abafando aquele fogo. Então, consequentemente, você vai aproximando até cessar tudo. Pessoal, os critérios de eficácia da sinalização. Por quê, né? A gente pensa assim, nossa, mas para que sinalização, né? Qual o sentido disso, né? Aí, aqui eu venho trazer para vocês. Por que da eficácia dele, né? Se você quer ter uma eficácia boa mesmo, você precisa ter essa visão, você precisa ter esse detalhamento que eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiro é a visibilidade. Gente, sempre coloca as placas de sinalizações e os extintores, eles têm que ter um tamanho bom, tá? Um tamanho adequado onde que pessoas veem tanto de perto quanto de longe, mas de preferência de longe, quando você vai chegando, você já vê uma placa de longe, você sabe que tem um alerta ali, tá bom? Então, que tenha fácil visualização. Manutenção, gente. Tanto as plaquinhas quanto o extintor deve ter manutenção. Porque às vezes passa um vento forte, né? Aí a plaquinha vai e quebra. Às vezes até alguma pessoa mesmo ali vai, quebra a plaquinha, arranca por maldade, uma coisa assim, ou se não, encosta sem querer também, acaba estragando, tá? Tá caindo, as plaquinhas às vezes caem também, dependendo do lugar que tá, como que tá. Então, tem que estar observando, fazendo essa manutenção. Extintor de incêndio tem que ser trocado todo ano. Eu não quis entrar nessa parte, detalhar essa parte com vocês, porque isso aqui já sai um pouco, né, do que a gente está abordando aqui, mas futuramente, provavelmente, eu posso estar abordando esse detalhe com vocês, tá? Treinamento e educação. Todos os trabalhadores, eles devem ser treinados, né, sobre a importância da sinalização e saberem qual o extintor que deve ser usado e como deve ser usado, igual eu falei para vocês. São os brigadistas que são treinados, né, preparados para aquela situação que pode usar o extintor. Por quê? Porque eles sabem como usar, eles sabem qual o tipo de extintor que vai ser utilizado. Placa, mesma coisa. Quando você chega num local onde você não sabe o que está falando aquela placa, para que serve aquela placa? É igual quando a gente está no Detran, quando a gente vai tirar a carteira. A gente não precisa estudar as placas, né, de rodovia, essas coisas, das vias. É a mesma coisa as placas de sinalização dentro de um canteiro de obra. A revisão de procedimentos. Com o avanço das obras, gente, a gente precisa avaliar e ajustar algumas sinalizações necessárias. Por quê? Porque pode surgir alguns riscos diferentes, tá? Pode aumentar os riscos também. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, a gente precisa ter essa percepção para poder ver, tá? Aqui não tinha uma escada, agora tem essa escada. Então, eu preciso pôr uma identificação aqui para tomar cuidado com essa escada, entendeu? Não tinha esse buraco, agora tem. E obra, gente, é o tempo todo assim, obra, movimento o tempo todo, tudo muda, sempre está mudando, nunca é a mesma coisa. Então, ter essa revisão sempre, tá? Que é a inspeção que a gente faz em campo. Bom, pessoal, nosso assunto. Tem alguém que tem alguma dúvida a respeito das coisas que eu falei anteriormente? Ou algo para acrescentar? Ok. Vou entender que está tranquilo, tá? Lembrando que qualquer dúvida, se tiver, gente, depois pode perguntar, tá bom? Lá no comecinho, eu falei para vocês a respeito de vocês prestarem atenção e como que seria o dimensionamento de um canteiro de obra, por quê? Eu até coloquei lá, né, como bônus, proposta comercial. Que acontece? Para quem tem interesse de trabalhar com assessoria, com consultoria, normalmente, canteiros de obra costuma ter problemas na fiscalização.
Então, às vezes, a obra ela é interditada, ela é embargada, a gente tinha falado isso com vocês, às vezes por conta do dimensionamento do canteiro de obra, né? Então, se tiver errado, eles vão precisar regularizar isso. Então, fecha tudo e é preciso fazer essa regularização. E quem são os responsáveis por isso? Somos nós, da área de segurança, somos nós técnicos de segurança, engenheiros de segurança, tá? Nós que fazemos essa regularização para eles. Então, gente, essa parte aqui eu sou suspeita porque eu amo, né, assessoria e consultoria. Eu queria deixar para vocês esse documento aí. Isso aí eu tirei só 2 imagens, mas eu tenho um documento completo. Eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês acessar, dar uma olhadinha de como que funciona uma proposta comercial. Porque se um dia vocês tiverem, né, uma situação dessa e eles pedirem, você faz o croquis, né, de um layout, de um canteiro de obra, você faz a regularização do canteiro de obra, você vai estar tranquilo para poder fazer. Por quê? Porque basicamente, você segue em cima das normas. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças se você segue em cima das normas. Segundo, questão também de você já vai ter um conhecimento ali a respeito da segurança, entendeu? Então, vai ser mais fácil para você. Então, simplesmente, você vai elaborar esse passo a passo que eu fiz com vocês hoje, esses cálculos, tudo direitinho, né? A gente faz a visita no local, tudo, faz esse passo a passo e a gente põe no papel. A gente põe no papel, mostra para a pessoa, né? O porquê que tem que ser daquilo, de onde que a gente tirou isso, porque a gente sempre tem que mostrar de onde que foi feito isso. E ninguém tirou nada da cabeça, foi de normas. Tem que seguir normas, então tiramos das normas. Ressaltar qual tipo de norma, qual norma que foi, destaca lá, tá? A gente sempre destaca. Vocês podem ver que na lateral, ó, tem fiscalização e penalidades lá embaixo. Tá contando. O item 18.3. Isso é da NR 18. Tá? Então, nada vai ser da cabeça, sempre em cima das normas. Então, você vai preparar para eles uma proposta comercial, abordando tudo que tem que ser feito. Lá, eles vão chegar e vão falar, né? Você vai observar o ambiente, quantos funcionários que tem, que foi o que eu falei lá para vocês, quais os tipos de funcionários que tem, qual o setor, o que cada um faz, é homem, é mulher, eles dormem lá ou não, entendeu? Durante quanto tempo que vai ser essa obra? Vai ser tudo isso, vai ser uma avaliação que você vai fazer e depois você vai fazer essa proposta comercial para eles, tá? Vou mandar para vocês. Eu tenho tanto essa proposta comercial, que ela está um pouco mais detalhada. Eu tenho também uma proposta técnica, que ela já fala valores. Os valores são fictícios, tá? Mas vocês podem procurar no mercado, se caso vocês tiverem curiosidade. Essa empresa foi uma empresa fictícia que a gente fez, elaborou, que foi uma equipe que nós fizemos para tá aplicando, né, um treinamento, então nós fizemos tudo fictício para poder passar. Porém, a proposta é exatamente como a gente faz para as pessoas, tá? Para os nossos clientes. Pessoal, é isso o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, né, o nosso assunto. Caso tenham alguma dúvida, igual eu falei, vocês podem me perguntar. Deixa eu só pausar aqui. Professora, você consegue mandar esse material pelo WhatsApp ou por e-mail? Olha, eu vou mandar para a Júlia e ela vai mandar para vocês pelo WhatsApp e às vezes ela também já posta aí no portal para vocês, tá? Certinho. Aí eu vou mandar tudo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde a gente trabalha lá, a gente tem muito extintor. Aí eu vi Sim. que alguns setores eu tinha o BC, eu tinha só o de água. Aí eu estou fazendo a substituição deles para o ABC.
né? Hoje eu acho que já está trocando quase todos os extintores ABC, porque a gente viu uns riscos, principalmente na parte elétrica, risco das pessoas tentar apagar algum incêndio, alguma coisa e pegar extintor errado. Por mais que tenha identificação e tudo, hoje a gente tem o grupo de brigadista na fazenda, a gente tem o curso o pessoal da brigada, mas nos extintores dos setores, aí a gente está tentando trocar, porque inclusive a manutenção daquele extintor BC, ele é muito caro, né? E, não, e tem o setor específico. Aí a gente está tentando trocar. É melhor se a gente conseguisse colocar tudo ABC, né? Com certeza. Eu falo assim, questão de valores, se for para a gente jogar no papel questão de valores, ninguém vai querer ir no ABC por isso. Mas o ABC, ele ameniza muito custo, porque é igual você falou, as pessoas não vai, às vezes vai confundir ali, entendeu? Vai pegar o extintor errado, então aquilo ali pode danificar várias coisas que não precisava se fosse o ABC. E eu falo assim, a situação também que a gente passa, gente, na hora do desespero, ninguém vai parar para ficar prestando atenção, ficar lendo aquelas letrinhas, não. Eu falo porque eu, dependendo da situação que eu tiver, eu só vou pegar, vou tentar acudir, entendeu? Então, assim, é isso, porque isso é normal nosso, a gente agir por impulso, né? A gente não vai para pensar, vou fazer isso, não. Então, quando a gente tem esse ABC, o que eu espero que futuramente seja só esse, que atenda qualquer situação, é mais fácil, entendeu? Então, às vezes eu falo assim, é um caro que sai barato. E é ótimo isso que vocês estão fazendo, muito bacana. A gente está trocando, se eu não me engano, agora falta só 3. O resto todinho foi trocado. Devido a isso aí, tinha muito extintor em cada setor e na hora lá o pessoal não pensa, não para mesmo, não. Aí pode pegar extintor errado e confundir, mesmo que tá lá as plaquinhas de identificação, sinalização. Aí a gente está trocando e falta pouco agora, só 3 para trocar o resto. Aí a gente vai facilitar até para o pessoal, que aí pode pegar e vai servir para as 3 classes, né? Exatamente. E outra coisa também que pode acontecer, por exemplo, às vezes tem que trocar todos os extintores. Aí vai, faz o limpa, né? Tira todos os extintores lá e faz a troca. E para voltar, você tem certeza que você está voltando para o lugar certo? Porque assim, quando a gente já tem um conhecimento, é mais fácil, a gente consegue identificar ali. E quem não tem? Se a gente pede uma outra pessoa para fazer que não tem esse conhecimento, será que ela vai colocar no lugar certo? E você acaba que coloca no lugar errado. A gente lá mesmo, igual essa manutenção, foi mais de 30 extintor. Então, na hora de repor, vai que repõe no lugar errado. E é muita coisa, gente. Eu falo assim, que seja 5 extintores, entendeu? Se for colocado errado, é perigoso. Então, a gente tem que ter esse alerta, mas muito bom, muito bacana mesmo, viu, Samantha? Mais alguém? Hoje tem umas carinhas novas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ainda tá. Tem nada no chat. Então, pessoal, é isso, tá? Eu desejo para vocês uma boa noite. Vou mandar tudo agora para a Júlia, para ela mandar para vocês, tá bom? E até a próxima aula. Boa noite. Até a próxima, Wendel. Obrigada, boa noite. Nada.